Pronto. Ok? Então, um bom final de tarde, um bom início de noite a todos, né? Eu estou aqui a convite do Odinei Lopes, do Notícias SBS, para apresentar o programa Voz Ativa SBS. E hoje uma grata surpresa, uma linda convidada aqui com a gente, que você já conhece aqui das eleições, uma grande mulher da nossa cidade, a Carla Hoffman. Vou falar um pouquinho de você aqui, tá, Carla? Alguma coisa que eu tenho de você aqui. O que a Carla Hoffman faz tudo, tá, gente? Vamos lá. A Carla Hoffman é advogada, professora universitária do curso de Direito da Univille, Campus São Bento, graduada em Direito pelo FDJ, que é o Gimbola, onde eu também estudei, temos uma caminhada aí. Pós-graduada pela FURB em Direito Penal e Processual Penal, é isso? Tá certo que, né? Mestre em Ciências Jurídicas pela Univale, mãe de 2 filhos, né? A Maria e o Pedro Henrique, candidata a deputada federal em 2018 e vereadora eleita nas municipais de 2020. Uma das grandes mulheres vencedoras aqui do município de São Bento do Sul. E que nos enche de orgulho, eu particularmente. Então eu quero dizer para você, Carla, já para a gente iniciar essa conversa, que eu estou absurdamente, me sentindo absurdamente honrada de ter você aqui comigo, né? Primeira oportunidade o convite que eu recebi, né? Do Dinei. E depois você ser essa primeira mulher que eu vou estar entrevistando aqui, é uma experiência primeira para mim. E aí me deixa mais tranquila, me sinto mais em casa, né? Porque você está aqui comigo, uma pessoa que eu conheço desde criança, que a gente esteve próxima na adolescência, na juventude, e uma grata surpresa na vida adulta também. Muito feliz. Então, cara, eu quero iniciar essa nossa conversa. Eu estou com um problema com esse meu óculos, tá? Mas eu vou melhorar. Eu queria iniciar nossa conversa perguntando uma coisa para você. Carla, de cara, assim, como é que você se sente de ser hoje, de fato, né? Uma das vereadoras mais votadas, acredito que não só de São Bento do Sul, mas da região, inclusive, e diante do quadro que se apresenta hoje, a gente está vendo que a mulher está despontando, a gente está aparecendo, e você também, juntamente com outras, né? Nós temos a Zuleika, que é professora como eu, colega de uma vida inteira, de mais de 30 anos de trabalho. Nós temos também a Terezinha, nossa, que grande mulher também. E eu vi a foto de vocês no jornal e vi depois também no Instagram, curti pra caramba, curti porque eu fiquei assim, super lisonjeada de ver as mulheres assim tão bem representadas. E agora você me diz, como é que você está se sentindo nesse momento? Essa figura tão emblemática que hoje você é para nós mulheres aqui de São Bento do Sul. Boa noite a todos, né? Agradeço o convite do Dinei Lopes, que me chamou aqui pela primeira vez. A Eliane, que é uma amiga de longa data. Desejo sucesso, acho que é muito importante nós termos uma voz feminina nas redes sociais, na comunicação. Nós temos que, realmente, como mulheres, nos colocar em todas as atividades. E acho isso importantíssimo e desejo muito sucesso para você. Acho que você é uma mulher extremamente competente, tenho certeza que vai alcançar sucesso, mas imagino que muitas ouvintes, né, elas se sintam representadas em ter uma voz feminina aqui. E isso é uma bandeira de luta minha de uma vida inteira, né? Eu entendo que toda mulher ela tem que ter os lugares abertos, nós não podemos mais imaginar uma definição de espaço que a mulher possa ocupar ou não possa ocupar, né? E é muito bom a gente ver as novas gerações tendo essa perspectiva, né? Eu, por exemplo, você também deve ter alunas, amigas bem mais jovens, que já se posicionam como profissionais, despontam nas suas atividades, colocam as suas opiniões em redes sociais. Então, eu fico muito feliz com essa tua nova caminhada. Desejo sucesso. Às pessoas que nos veem, nos ouvem, o meu boa noite. E respondendo a tua pergunta de maneira tentando ser mais objetiva, que é um problema que eu tenho quando não consigo, às vezes, fazer respostas muito curtas. Você tem todo o tempo, cara, não tem pressa. Obrigada. Então, a gente observa que a responsabilidade, eu acho que a grande palavra que me vem agora, nesse momento da minha vida, é a responsabilidade. É aquela sensação de que você se comprometeu muito, e eu me comprometi muito, me comprometi com várias pessoas, me comprometi no bom sentido da palavra, porque quando a gente fala em compromisso político, parece às vezes conchavo, promessa vã,
Mas não, eu me comprometi no sentido, assim, no melhor sentido da palavra, dizendo para as pessoas, olhando no olho das pessoas, olhando no fundo do olho das pessoas com quem eu convivi, nas casas onde eu passei, dizendo que eu vou representar tanto as eleitoras de São Bento quanto os eleitores de São Bento com muita responsabilidade, com muito trabalho, com muita dedicação. Mas a palavra que agora me vem e me cala a alma é exatamente responsabilidade. Porque nós estávamos 4 anos brigando por ter, né, uma representação feminina no Legislativo. E agora nós somos em 3, né? Nós somos em 3, a Terezinha, minha colega, a Zuleika, minha colega também, eu também sou professora e me sinto professora, são 22 anos na Univille, não tem como eu não ter o hábito de ser professora, eu tenho muito orgulho disso, mas me sinto com um grau de peso de uma responsabilidade muito grande nas costas. Isso, num primeiro momento, pode assustar, mas eu acho que para mulheres como nós isso é um desafio, né? Eu me sinto desafiada a fazer o melhor trabalho da minha vida como vereadora eleita de São Bento. Nossa, bacana. Carla, eu quero dizer para você que as pessoas estão entrando aqui, ó, já tem gente dando boa noite, já tem gente dizendo que você está linda de vermelho, alguns dizendo que nós estamos bem, que estão felizes de nos verem aqui, tá? Pô, gente, bacana, que legal, vocês estão incentivando. Cara, me diz uma coisa, você está falando bastante de responsabilidade, né? Poxa vida, porque a gente, eu imagino assim que na medida que você foi caminhando pelas comunidades, conversando com as pessoas, você viu algumas coisas que você nem sabia, né? Desafios a serem vencidos e que você nem sabia que existia. Teve alguma coisa durante esse percurso, ou algumas coisas que te chamaram a atenção em especial? E se você quiser focar essa tua resposta, talvez até voltando, falando um pouquinho das mulheres, um pouquinho mais, não sei, fica à vontade. Sim. Veja bem, a gente fazer política, né, principalmente a municipal, que eu não tinha feito até então, ela como candidata, óbvio, né, é muito aprendizado, porque a gente faz essa política de casa em casa, bairro em bairro, ruas, comunidades, associações de moradores, e a gente conversa com muita gente. E eu realmente fiquei muito impressionada, tenho dito isso e não estou fazendo nenhuma crítica, isso é a constatação daquilo que eu observei ao longo desses últimos 45 dias de campanha. Primeiro, uma carência muito grande, um esquecimento completo dos bairros de São Bento do Sul. E aqui a gente não pode dizer, mas bairro tal, bairro Y, bairro Z teve mais... a gente vê a dificuldade que os bairros enfrentam, que as pessoas dos bairros enfrentam. E é claro que tem coisas que chamam muita atenção da gente, né? Agora, lembrando disso, e justamente uma mulher me disse que... eu estou tentando pensar se o nome da rua é Carlos Milbauer mesmo, talvez até você me ajude. Ali atrás do popular Morro da Mariquinha, tem uma decidona bem grande, acho que é Carlos Milbauer, aquela rua. Eu conheço nós conhecemos como Área Verde. Ali naquela descida. O que aconteceu ali? Teoricamente, aquilo ali é uma colocação de pessoas que não é legalizada. O problema é que o poder público não pode simplesmente esquecer essas pessoas. Ali moram famílias, moram mães de família, moram pais, moram trabalhadores da cidade, que merecem o respeito de todo o nosso, né, da classe política da cidade. E me chamou muito a atenção, logo na primeira semana de campanha eu fui lá, fiz uma visita e uma senhora me contou uma história, uma moça que não era uma mulher, não é tão... é uma pessoa já que tem filhos, e ela perdeu uma filha afogada numa piscina pequena, essas piscininhas de brinquedo. A menina tinha, acho que 3 aninhos, pela dificuldade que as pessoas tiveram de vir dar salvamento para a menina, porque a rua é tão ruim, tão íngreme, que alguns equipamentos dos bombeiros não conseguiram chegar a tempo. Então eu fico pensando, né, logo no começo, quando primeira vez eu coloquei o pé na estrada, assim, foi num sábado, e entrei, desci lá, eu fico pensando como a gente encontra, né, e outras pessoas com tantas dificuldades, tantos problemas, mas isso me tocou muito, porque eu sou mãe, sou mulher, né, e fico pensando tudo que a gente faz pelos filhos da gente, tudo que a gente quer de bem para os filhos da gente, aquilo me calou muito o coração, né, porque eu fico pensando que uma pessoa dessa, por um descaso do dia a dia, da política, que a gente sabe que tem tanto problema, deixou às vezes, né, perdeu a companhia de uma filha. Então, foi uma coisa que me marcou mais profundamente. Eu tive outras situações, tive 2 senhorinhas, por exemplo, lá no Alpestre,
que as duas me chamaram para casa delas e conversaram comigo, e conversaram, e, né, trouxeram as reclamações dela e tal. E elas não precisavam mais votar, né? Como tanta gente que eu sei que, né, não precisava mais votar, e as duas me disseram, a gente vai votar porque é você. E aí, de novo, como leitora, educadora, eu venho simplesmente, né, aquela história do tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Saint-Exupéry. E aí eu fico pensando, é uma responsabilidade, né? Então eu volto ao meu comentário anterior. Há uma responsabilidade muito grande quando você assume com eleitores, com pessoas, com cidadãos de São Bento, você assume essa empreitada, porque é uma empreitada de trabalho. Então muita coisa aconteceu, muito abraço, muita cara na porta, né? Teve muita cara na porta, porque a gente sabe que a classe política está muito desgastada, então a gente teve muita negativa, muita gente que fechou a cortina, fechou a porta e fez de conta que não nos viu bater. Mas eu creio, né, e reputo isso, a decepção que muitos trouxeram, né? Que não era uma coisa pessoal, não era com a Carla. Era com a figura do político. Do político, exatamente, né? Então isso também é uma coisa que chamou muita atenção. Mas mesmo assim, eu acho que boa parte dos lares abriram as portas para mim e para tantos outros candidatos, né? Os nossos candidatos a prefeito, para todas as pessoas que participaram desse pleito. Então eu realmente fiquei... eu aprendi muito, aprendi de verdade, caminhando pelas ruas da cidade. Quando você fala em abrir portas, eu fico pensando, e veja se é isso... apesar da classe política estar bastante desgastada, desacreditada, e também nós temos que pensar que existe um grande desgaste a nível federal, né, por conta de várias denúncias de desvios e tudo mais, só que tem que ficar claro, e algumas pessoas não conseguem fazer essa distinção, que ninguém estava falando daqui de São Bento do Sul, né, e nem tanto assim a nível estadual. É que na verdade houve um desgaste a nível federal que acabou repercutindo, reverberando aqui na ponta. Mas mesmo assim, você não acha que a mulher, ainda assim, com o desgaste e tudo, houve uma receptividade por ser mulher, você conseguiu as portas mais abertas para você ser mulher? Eu acho que sim. E é interessante que você vai falar sobre isso, mas os ouvintes têm que imaginar. Em muitas oportunidades, os homens diziam, olha, eu vou votar em você, né? Tá certo, vocês se votaram ou não votaram, mas assim, é bom a gente escutar isso, né? É confortador a gente escutar isso. Eles diziam, eu vou votar em você, porque esse pessoal que está lá não está dando certo, então vamos ter que botar um pouco de mulher nesse meio para a gente ver se a gente arruma essa situação. Foram vários eleitores que me disseram isso, né? E as mulheres, isso eu acho que pela leitura dos números, né, que eu não fiz uma leitura assim muito aprofundada, porque o tempo ainda é curto, mas veja, Eliane, o número de mulheres que foi votada, e foi muito bem votada, foi muito superior a nós três que entramos. Se a gente, eu não consegui fazer esse comparativo, mas eu acho que teve mulher muito mais votada do que aqueles que até chegaram na Câmara, por conta do nosso sistema, que é um sistema, né, proporcional, e a gente tem que alcançar a legenda. Então, o número de mulheres votadas nessa eleição é fantástico, né? É um recado para as pessoas, é um recado para o prefeito, é um recado para a Câmara de Vereadores, dizendo o seguinte, nós queremos mulheres, e nós queremos ativismo de mulheres, nós não queremos só mulheres estando lá, né? Eu não gosto muito de alguns comentários que fazem, né? Mas vai ter uma mulher para enfeitar, para embelezar. Não, a mulher não está dentro da política em nenhum cargo público para fazer figura bonita. Ela está lá para mostrar competência e lutar pelos direitos das outras mulheres. E também das outras, né? E eu sempre penso que cuidar de direitos das mulheres normalmente dá preferência para direito das famílias. E a gente atinge muita gente. É histórico já de muito tempo a dificuldade de encontrar candidatas mulheres. Concorda comigo? Isso é fato, né? Sim. E por conta dessa dificuldade, até para as mulheres, elas demoraram um pouquinho para elas se encorajarem, e talvez para serem encorajadas, né, a assumir essa posição na sociedade. Eu fico pensando o seguinte, que até um tempo atrás tinha uma luta muito grande que era para
para completar o número de mulheres necessárias para fazer parte da eleição, tá? Será, você que estava ali nas entranhas agora dessa campanha, como candidata a vereadora, como é que você sentiu? Ainda existiu aquela busca meio frenética por mulheres, ainda existiu uma dificuldade, mas menor já. Porque eu acredito que nessa campanha já teve mulheres que prontamente se dispuseram e estavam se preparando, inclusive, algum tempo para serem candidatas, e com ideias e com projetos, e tendo estudado já o funcionamento da política, o funcionamento da Câmara de Vereadores. É impressão minha ou isso é fato? Que já tinha muito mais mulheres preparadas, que não foram todas, tipo, laçadas de última hora? Não, é fato. Eu acompanho política há muito tempo, né? Inclusive, quando começou o curso de Direito da Univille, eu fui professora por anos da disciplina de Ciência Política, que é uma disciplina bem inicial lá do curso de Direito. E por isso, lógico, eu leio bastante sobre política, acompanho as eleições, eu acho importante você se atualizar a esse respeito. Mas veja bem, eu vi muitas mulheres que vieram e disseram, olha, eu quero meu espaço, eu não estou aqui por cota, eu não estou aqui só para fechar aquela obrigação legal que a lei eleitoral determina, né, que seja um número mínimo de mulheres. Eu entendo, dentro do meu partido aconteceu isso, de mulheres que se dispuseram, eu fui uma delas, quando eu me preparei, me organizei, eu disse, eu vou ser candidata, eu quero meu espaço. E eu vejo em outros partidos, eu não fiz a conta, mas, por exemplo, o MDB, você pode me ajudar, eu acho que teve mais mulheres do que a cota necessária. Sim. Né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Que na verdade as mulheres ficaram assim, elas se encorajaram mais, elas foram para frente e lutaram bonito. As mulheres esse ano, acho que... Foram para a rua, fizeram um belo trabalho, né? Não tiveram medo de se expor, se colocar para discussão política, e às vezes ficaram, acuadas. Não, ao contrário, foram para os frontes, né? E mais uma vez, ela uma jornada dupla, porque uma grande maioria das mulheres, o que ela fez antes elas irem para a rua fazer campanha? Ela levantou cedo, ela botou a roupa no varal, ela botou a roupa na máquina à noite, deixou ela lavando, ela levantou de madrugada, botou a roupa no varal, ela arrumou o café das crianças ou dos adolescentes, ela deu um beijo no marido, tá? Ela fez tudo isso, ela deixou tudo organizado, ela botou um tênis, um chapéu, um protetor solar, e ela foi para a rua. Então a mulher, historicamente, ela tem uma jornada dupla, que eu acho que começou, acho que foi lá na década de 40, que queimaram sutiãs, aquele pessoal e tudo, que queria igualdade de direitos. Na verdade, mulheres, eu acho que a gente meio que... Foi lá que a gente conseguiu a jornada dupla ou tripla. Porque daí a mulher tinha o papel da dona de casa, né? E cada vez mais ela foi conquistando o espaço dela no trabalho, profissionalmente. Só que você veja, uma grande maioria, ela conquistou um espaço profissional, porém ela não se desvinculou do trabalho de dona de casa, de esposa, de mãe, e de fazer as tarefas diárias mesmo, sabe? De fazer comida, de botar roupa para lavar, não sei o quê. Embora que hoje isso já tenha sido compartilhado, porque isso para mim nunca foi trabalho de mulher. Para mim sempre foi trabalho de quem mora na casa, de quem vive ali, né? Então é a tarefa de todo mundo, não é a tarefa da mulher. Eu vejo assim, Eliane, quando a gente fala sobre isso, né? Historicamente a mulher sempre ela teve dupla e tripla jornada. A partir do momento da Revolução Industrial, por exemplo, né? Nesse momento a mulher passa a ocupar por necessidade, depois nas questões na Segunda Guerra Mundial, né? Sim, ela é necessária, porque daí os homens foram para a luta e as mulheres tiveram que ocupar os postos de trabalho, que normalmente não eram postos de mulheres. E a partir daí se começou a busca por igualdade, mas essa igualdade não veio ainda. É muito comum, e eu sempre presto muita atenção em alguns termos, alguns ditados que se fala normalmente, né? E às vezes eu escuto mulheres dizendo, eu não posso reclamar, meu marido me ajuda. Então, assim, na realidade, quando a gente fala em tarefa do lar, tarefa doméstica, é tarefa da família. Na realidade, deve haver um compartilhamento e não um auxílio, porque auxílio parece assim, eu estou fazendo porque eu sou legal com você, afinal de contas vou te dar uma mãozinha, né? E não é dessa maneira que pode funcionar uma casa. Democraticamente, filho, marido, mulher, todo mundo tem que realizar, né, os seus trabalhos, as suas tarefas caseiras, porque afinal de contas todos usufruem daquele espaço. Na verdade, realmente o termo meu marido me ajuda, não combina, acho que não funciona mais faz tempo. E fico feliz, sabe, porque hoje em dia a gente já sabe que já faz algum tempo,
o homem, você sabe que o homem também, ele também acho que nunca gostou de ter só para ele essa responsabilidade de ser o provedor. Eu acho que os homens da nova geração, eu tenho filho homem também, e eu sei que ele se sente completamente à vontade no entendimento dele, que ele fica feliz, poxa, esse espaço de provedor não é só meu, ai que bom que é nosso esse espaço. E aí tem que lembrar, bom, se o espaço de provedor não é mais só do homem, o espaço dos cuidados da casa e dos filhos nunca deveria ter sido, mas com certeza não pode ser só da mulher. Eu fico pensando na minha mãe, que muito lá atrás sempre trabalhou fora, e minha mãe dizia para nós, que só tinha filha mulher, que a gente tinha que trabalhar, que a gente tinha que estudar, que a gente tinha que trabalhar, só que na concepção dela, lá naquele momento, 35, quase 40 anos atrás, ela dizia assim que nós tínhamos que estudar, que nós tínhamos que trabalhar, porque se os dois, se marido e mulher trabalhassem, porque a gente era talhado para o casamento naquele momento ainda, né? Se os dois trabalhassem, a vida seria mais fácil, né? E hoje a gente já vê que não é assim. Embora eu ainda pense que a gente tem muito para ralar. Vamos lá, Carla, vamos continuar aqui. Tem muito para ralar. Né? Eu falo para as alunas uma coisa sempre, que o feminismo, ele na realidade tirou um peso do ombro do homem, né? Porque o homem era o único responsável por fazer a casa dar certo, financeiramente, sim, economicamente, a família crescer e tudo. E ele tirou esse peso eu achei que foi uma bela conquista dele. Mas na verdade eu tenho impressão, você não tem a impressão que parece que eles se livraram de um peso e o nosso não aliviou ainda? Nós temos que dividir o nosso, exatamente. O nosso não aliviou ainda, né? Não estou enganada? Acho que não, né? É bem isso. Cara, me diz uma coisa, se fosse para você pensar assim, eu sei que são candidaturas totalmente diferentes ou não, é você que vai me dizer. Quando você for candidata a deputada, tá? O diferencial de ser candidata a deputada para candidata a vereadora, é impressão minha ou candidatura a vereadora ela parece que fica mais presente, mais colada ali na comunidade, mais próxima? Ou não é? Eu não sei, você vai me dizer. Não, são duas eleições completamente diversas. Eu, pessoalmente, sempre escutei falar muito sobre isso e dou razão para quem fala. A eleição para vereador é a eleição mais difícil do mundo. Porque você está ombro a ombro com muita gente. Todo mundo tem um compadre, um primo, alguém da família, um amigo do trabalho, alguém que é também candidato. Então, eu acho ela muito, muito difícil. E a questão é você, um tempo tão curto como foi agora, porque a gente teve a questão da pandemia, antecedendo o período, né? Nós estamos na pandemia, mas a gente teve todos aqueles cuidados da pré-campanha, e a gente teve, então, uma situação bem difícil que foi, em 45 dias, tentar visitar todos os bairros da cidade. A campanha para deputado federal e deputado estadual acaba acontecendo de uma forma mais distante um pouquinho. Por quê? Porque você vai ter mais apoiadores, vai ter aquele sujeito que é o vereador do bairro e que vai levar você para uma reunião. Tu não vai na casa de uma pessoa visitar a Dona Maria e o seu José. Você vai numa reunião feita com 12, 15 famílias. Você vai lá, daí me chamavam, por exemplo, de Joinville, lá, alunos meus, me chamavam para visitar o restaurante com não sei quantas pessoas. Então, é mais fácil, você se desgasta, não sei se desgasta menos, mas eu acho que é menos pegado do que a campanha para vereador. A campanha para vereador é muito difícil. Eu aprendi muito na minha Quantos candidatos esse ano, Carla? 157. 157 pessoas buscando voto. É um vestibular. É um vestibular? Para 10 vagas. Você tem que pensar mais nos cabos eleitorais, né, na majoritária, nos parentes, nos amigos. É muita gente na rua. Divide muito, é isso, né? Divide muito, divide. A coisa que eu acho que todo vereador e toda vereadora que se elegeu escutou foi... aqui vai ter, nós vamos dividir um votinho. Vai ser um voto, porque o prefeito não escuta isso. Normalmente a família vota em bloco, para um prefeito A ou B, tanto faz. Mas o vereador escuta, mas olha, a gente vai ter um votinho aqui. Eu cansei, pessoas amigas minhas que eu sei que tinham, por exemplo, afilhados que eram candidatos, me disseram, olha, um votinho para você aqui em casa vai ter, né? Então, você não vai dizer, não, eu não quero esse votinho. Eu quero esse votinho, mas eu preciso de um bloco um pouquinho maior de votos, porque o vereador precisa alcançar, né, um número maior de votos. Cara, deixa eu fazer uma parte aqui, eu quero agradecer aqui o César Becker, o Robert, Irã Assis,
a Fátima, a Karen, o Rodrigo, tá? Estão com a gente aqui, mandando um abraço. Que bom que vocês estão com a gente. Vocês podem, inclusive, perguntar alguma coisa, tá? E eu vou ficar de olho aqui. Fiquem bem à vontade que dá quase tempo. Quanto tempo que nós temos aí, meu amigo? É 1 hora? Tá bom, vamos lá. Me diz uma coisa, Carla, em que momento, que eu acho que alguma coisa sempre nos impulsiona, né? Você, Carla, em que momento que você pensou assim, não? Foi alguém que te disse, Carla, você tinha que ser candidata, lá na primeira candidatura, nem estou falando agora, porque eu acho que a segunda candidatura, ela aconteceu por conta da primeira. Porque deve ser, as pessoas dizem que é uma cachaça, porque é gostoso o contato com as pessoas, você se apaixona por isso e acaba voltando, né? Mas na primeira candidatura, cara, o que foi que aconteceu? Alguém te disse, você viu alguma coisa, o que foi que te impulsionou para a primeira candidatura a deputada? E que eu sei que essa primeira te levou a essa segunda. Assim, a ideia de participar da vida política é uma ideia que me acompanha já há muitos anos, né? Eu sempre, como advogada, óbvio, né? Eu falo muito, acabo tendo que falar em júris, em audiências, e sempre tem alguém que diz, nossa, mas você fala bem, nossa, mas você é articulada. De fato, isso é fato. E é aquela coisa que é normal da minha profissão, porque a gente acaba, né, eu sempre falo para todo mundo isso, mas eu não sei falar direito, eu não tenho, assim, essa desenvoltura. Isso é treino, como tudo na vida da gente. Quando a gente começa a andar de bicicleta ou vai dirigir um carro, a gente não tem a desenvoltura que eu tenho hoje depois de 20, 30 anos de motorista. Então, é treinar, né? A gente treinar mesmo, a gente não nasce falando desse jeito, né? A gente vai treinando, vai desenvolvendo. E ver se estou equivocada, a melhor coisa é você falar sobre o que você conhece. E lógico. Em certo lugar de fala, é tranquilo. Aí você estuda sobre aquilo, né? Se especializa, é bem importante. Mas voltando à questão, então eu sempre tive. Tem até uma história muito legal que eu até conversei mais tarde com ele. Eu não sei se você está lembrado, o Colégio São Bento teve uma situação em que a gente tinha que mudar do ensino do que era o antigo segundo grau nosso para o chamado ensino profissionalizante. E a gente não tinha mais não chamava curso. Eu sei de uma lei, foi a lei 7.044 que instituiu o ensino profissionalizante. Isso, exatamente. E a gente não tinha mais o segundo grau generalista. Não. E a gente passava obrigatoriamente a fazer secretariado, depois voltou. No final da década de 90 voltou. Aí análises químicas, todas assim, secretariado, magistério, estatística, né? Então tudo isso. E eu lembro muito bem que a gente fez literalmente um abaixo-assinado, fizemos uma manifestação, e o Esperidião, a minha era governador do estado de Santa Catarina, ele estava aqui aquele dia. Aí o pessoal lá do Colégio São Bento disse, não, você vai falar. Eu falei, mas como é que eu vou falar, né? Me botaram na frente dele e eu comecei a falar, né? A gente tinha feito pesquisa e tudo. E falei para ele que a gente não concordava, né? Que a gente tinha sonhos maiores, que eram os sonhos de ir para uma universidade, e o ensino profissionalizante tolhia isso, né? Então, que a nossa ideia era que tivesse ensino profissionalizante, mas também o generalista, para que a gente pudesse escolher. As cidades pequenas com pouco número de cursos, né? Então, às vezes, a pessoa diz, não, mas eu não quero nenhum desses aqui, como é que eu vou fazer para continuar? Então, eu falei muito, aí ele falou, daí ele me ouviu, tá? Participou de um evento que ele tinha vindo lá no Centro Social, daqui a pouco vieram atrás de mim. O governador quer falar contigo. Daí ele veio, depois conversou comigo, me parabenizou e disse, olha, vou te encontrar um dia ainda no mundo político. Aí aquilo, lógico, né? Não foi só aquilo. Mas foi, ao longo do tempo, assim, eu sempre participei muito de atividades sociais, culturais, né? Sempre, até bingo eu gostava de cantar bingo. Já te vi no bingo. Eu gostava de cantar bingo. A minha irmã era louca por bingo e eu te encontrei no bingo. Mas assim, eu acho que essa é a ideia. Agora, primordialmente, a gente tem que aprender, né? E eu acho que isso é muito importante para as novas gerações, né? Não adianta ficar criticando em casa. Não adianta sentar, dizer que está tudo ruim, que não vai votar. A gente tem que participar. E eu, a partir do momento que eu fui estudar, trabalhei, né, tive experiência de vida, tive experiência profissional, eu acho que eu tenho a obrigação de me colocar como um canal à disposição para que a gente possa, talvez, ter uma mudança política ou representar um início de mudança política. Eu acho isso muito importante. Cara, me diz uma coisa, nessa tua caminhada agora, durante a tua campanha, eu sei que você teve contato com várias associações de moradores, e eu sei também, porque eu vi um projeto teu voltado para os animais, para o cuidado dos animais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse teu projeto de cuidado dos animais, porque eu sei que ele existe, eu vi ele inclusive, eu não sei tudo que está lá dentro, mas eu vi, tá?
e era bem amarradinho, assim, bem organizadinho. Fala primeiro para mim do projeto voltado para os animais. Então, a gente tem, eu fui procurada, né, primeiro que a causa animal é uma causa muito importante e ela tem uma repercussão muito grande aqui em São Bento. É impressionante como as pessoas participam voluntariamente, vêm, se esmeram, fazem projetos muito lindos. E eu conversei com várias pessoas a respeito disso, claro, porque a partir do momento que a gente vai entrar, né, no mundo político, você tem que conhecer quais são as carências e pensar junto com a comunidade que conhece essas carências como é que isso poderia acontecer. Aí eu tive uma reunião em especial com a Georgiana do projeto que eu gosto muito, eu sou fã, chamado Tampinhas da Teodora, né, que é um projeto muito fofo e que é um projeto da família da Georgiana, que não é político, que não tem nada a ver com a situação política do município, mas ela faz isso de voluntariado e falei com outros cuidadores também do bem-estar animal. E aí coloquei, conversando com ele, tive algumas ideias. Primeiro, a gente precisa fazer como projeto permanente dentro de São Bento a questão de castração de animais, né? Animal de rua sem castrar vai gerar mais animais de rua, mais sofrimento animal, mas principalmente vai gerar problemas de saúde pública muito significativos. Então a gente tem que começar a pensar em estabelecer não projetos só assim, mas vem um ano vem um ônibus tal, eu também não quero entrar em detalhes aqui, mas não, a gente tem que fazer isso com continuidade para que as demandas de castração sejam terminadas. Outra coisa, entre dar preferência de castrar um machinho e uma fêmea, castrar a fêmea, porque a fêmea ela vai representar uma diminuição de ninhada. Então, várias coisas que eu aprendi com eles, e aprendi mesmo, porque eu não faço, apesar de ajudar nos projetos... Quando eu falar, por exemplo, eu já assimilei, tá? Eu não tinha pensado sobre isso. Entendeu? Entre escolher o machinho e a fêmea, escolhe a fêmea. Né? Porque às vezes você tem o problema da administração pública, é que a gente tem limitação orçamentária, não dá para dizer, olha, faça para tudo, para todos, então tem que fazer algumas escolhas. Né? A ideia também de transformar parte da Secretaria, e eu só vejo aqui a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente como possibilidade, para ter um atendimento para o cuidado animal específico, porque a Secretaria de Agricultura ela é mais voltada para animais, por exemplo, da colônia, sim, animais que produzem. Exatamente, e ela não tem uma vocação para esse tipo de atividade. Então, são algumas das previsões que eu acho que sejam possíveis. E tem uma coisa que a Câmara de Vereadores pode fazer, eu estou estudando, que é a questão de um desconto progressivo no IPTU para pessoas que se dispuserem a dar lares temporários para animais abandonados, né, para animaizinhos abandonados. Então, veja bem, São Bento não tem porte para ter uma casa-abrigo, né? São Bento é uma cidade pequena para ter um porte, assim como não tem porte para ter um hospital veterinário público, não tem condição. Mas uma atividade como essa, você dá desconto no IPTU para o sujeito, ele vai talvez se determinar a cuidar bem daquele bichinho, né? Quem sabe até vai querer ficar com ele, né? Então eu acho que são várias coisas que a gente pode pensar em fazer pela causa animal. A Georgiana e o Andrei Padilha estão aqui torcendo, curtindo. A Georgiana é uma pessoa que tem uma atividade muito bonita. Agradecer, né? O Andrei e a Georgiana que estão curtindo a gente e obrigada. Um abraço para a filha, para você também, sempre. A gente fica bem feliz. Carla, então a gente falou dos animais. Eu queria ver com você, porque eu ouvi você falando em algum momento da importância das associações de moradores. Você foi uma das vozes, não foi a única, mas você foi uma das vozes que falou da importância das associações de moradores. Nessa tua caminhada pelos bairros, tá? Como é que você viu a organização dessas associações? Tem algumas associações que são fantasticamente bem organizadas. Eu vou dar um exemplo da Associação de Moradores do Cruzeiro. Eles têm uma sede própria, eles têm um galpão lá que comporta não sei quantas pessoas, porque eu não faço esse tipo de conta, não sei fazer essas contas, mas é uma associação de moradores organizada, o pessoal de lá é voluntário, tem um senhorzinho que ajuda com a limpeza de corte de grama e tal. E estão inclusive desenvolvendo lá uma escolinha de futebol, então tem associações que estão muito boas, né? Bem assistidas, bem estruturadas. Agora tem associação que simplesmente não tem mais atividade, né? A gente tem um problema na associação de moradores, que é fazer uso político dela.
Então, muita gente não gosta de participar porque acha que está dando fazendo escada política. Exatamente, está fazendo escada política para o fulano que quer ser vereador do bairro. Eu acho que a associação de moradores ela tem que ser tratada de um jeito diferente, inclusive pelo poder público, porque é ali que a gente vai ter a representação de todas as carências e demandas daquela comunidade. Então, assim, a minha ideia é trabalhar diretamente com as associações de moradores, com um grupo específico de WhatsApp para eles, né, com um número especial para atender essas demandas, e para tratar e fazer atendimentos nos bairros, junto às associações, e aquelas associações que ainda não estão estruturadas, colaborar para que se estruture. Porque tem muita associação, às vezes, que é falta de organizar estatuto, é falta de dar uma olhada na questão da pessoa jurídica dela, e às vezes é coisa simples de resolver, não é coisa complexa. Então, Carla, a gente podia estar dizendo aqui que você agora eleita, depois de conhecer a problemática das associações, né? Algumas estão bem estruturadas, a grande maioria nem tanto. Você seria então uma das pessoas, um dos nossos vereadores, que estaria lutando junto com as associações. Exatamente. Para deixar a documentação em dia, para fazer funcionar, para dar sustentação. Eu acho que isso é perfeitamente possível e não é complicado, não são coisas assim, você vai dizer, nossa, que eu preciso de milhões para resolver isso. Não. Boa vontade. É boa vontade, coisa simples. Eu sabe o senhor faz, o senhor vai lá em tal lugar, faz tal coisa. Vai lá no cartório, faz isso, autentica esse documento. Às vezes é coisa simples de se fazer. Mas alguém precisa orientar. Mas alguém tem que fazer. E assim, e também reestruturar, tem locais, né? O Opestre do Padilha, o Padilha mora no Opestre. O Padilha tem uma pergunta para ti, tá? O Opestre é uma das associações que também acho que está meio paradinha. Até falei para ele, vamos sentar, vamos ver o que está acontecendo. Então, eu acho que dá para fazer um excelente trabalho com as associações. Bacana. Vai a pergunta do Padilha para você, Carla. O Padilha está perguntando assim, ele quer que você fale sobre os projetos dos pequenos empreendedores. Muito bem. Eu sempre tenho dito para as pessoas que eu conversei, nos comércios, nos pequenos serviços, que o município não pode ser um obstáculo para o empreendedor vencer. Porque o empreendedor já é um cara que ele tem que, assim, lidar com uma papelada, ele tem que ter dinheiro para montar o negócio dele, para arrumar o local dele, tem que, às vezes, ter dinheiro para pagar um funcionário, fazer fluxo de caixa, fazer estoque. Ele tem um monte de coisa. Aí chega o poder público e tem mais 10 coisas para ele solucionar. Então, o poder público tem que ser, a meu ver, principalmente para o pequeno empreendedor, alguém que vai ajudar. Um facilitador. Exatamente. Tem que ser alguém que vai dizer, escuta, amigo, faça o seguinte. Então, você tem que passar por 6, por 12, ou sei lá por quantas. Mas eu estou dando um exemplo aqui muito hipotético. Você precisa fazer vistoria, tem visita de vigilância sanitária, tem visita de A, B, C, D. Vamos transformar tudo isso numa única visita. Vamos adequar essas coisas e fazer uma lei que facilite realmente esses pequenos. Mas quando eu falo de pequenos, é pequeníssimos negócios. Sabe, aquele cara que tem um salãozinho, um barbeiro ali no fundo da sua casa. E daí vem a prefeitura, eu tive uma situação de novo no Opestre, que eu fui lá visitar esse rapaz, agora não vou lembrar o nome dele. A gente subiu na casa dele e disse, olha senhora, eu não consigo legalizar o meu salãozinho aqui porque eu não tenho rampa de acessibilidade. Só que a rua que ele tem na frente da casa dele, nem por reza uma pessoa cadeirante consegue usar aquela rua. Ou seja, nem a rua tá boa. E ele é exigido dele. Então, eu acho que a gente tem que tentar... Falta coerência, às vezes. Ser um pouco mais coerente em relação a algumas situações. Eu tenho a impressão que, de repente, essas pessoas... Não dá para só lá dizer, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Não. Quais são os caminhos? Porque eu acho que a função do poder público, nesse momento, se ele quer incentivar, é ir lá e ajudar a resolver, não só apontar o que está errado. Ajudar a resolver. Está errado? Não está condizendo com a legislação? Porque também é função, né, do poder público fazer com que a legislação seja respeitada. Porém, não só apontar o erro, mas apontar solução. Como é que faz? Como é que faz para legalizar isso? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que é desse jeito que a gente tem que fazer. Tem que pensar que o empreendedor, né, ele está sustentando a sua família, gerando renda, comprando no nosso comércio, né, fazendo uso dos serviços que a comunidade tem. E ele vai fazer a economia rodar. Então, a gente tem que dar para esse fulano facilidades. Olha só, o Luzário Chaves está nos prestigiando, ele está muito bom, ele é de sucesso, sempre parabéns. A Carla pela vitória, os projetos que ela aborda para tratar o legislativo, tá?
Obrigado, Rosário Chaves, que bom que está, né, prestigiando a gente. É o nosso primeiro momento aqui, estamos experienciando esse novo momento. Obrigada por estar junto comigo. E vou falar de você daqui um pouquinho, mais um pouquinho do Rosário Chaves. Carla, eu quero perguntar para você o seguinte, como você vê as pessoas, eu quero voltar um pouquinho, vou voltar lá na eleição. A gente sabe que houve um grande número de votos em branco, né? Houve votos nulos também, e isso só mostra o quanto as pessoas estão insatisfeitas. Porém, eu acho que quando a pessoa vota em branco, vota nulo, ela não tem noção do quanto isso é sério, quando ela abre mão desse voto, né? Ela abre mão de opinar, ela abre mão, ela não sabe como é que se contabiliza isso no final. Eu queria que você falasse para as pessoas hoje, a gente sempre falou, olha, não vote em branco, exerça seu direito de cidadão, vamos votar, vamos lá. Mas hoje, cara, hoje não sei quantas pessoas vão nos ouvir, quantas pessoas vão acessar depois, eu não sei, tá? Porém, eu queria que você dissesse mais uma vez assim, o que você diria para essa pessoa que não votou? Por exemplo, eu sei que lá em Serra Alta houve um grandíssimo número de pessoas que não compareceram para o voto, sabe? Isso dá uma dor no coração da gente, que você pensa, puxa, quantas mil pessoas aqui em São Bento deixaram de exercer o seu direito, mas muitos deles não entendendo o quanto isso é sério, né? Deixar de exercer o seu direito, o quanto isso é maléfico para a instituição, município. Eu quero que você fale sobre isso um pouquinho para mim. Olha, quem deixou de votar, ou quem votou em branco e nulo, deixou de escolher, né? Possibilitou que o outro fizesse a escolha por ele. Então eu sempre digo, o que não votou e que votou em branco e nulo não pode reclamar. E eu gosto de ser uma cidadã que gosto de cobrar das pessoas que eu elegi, cobrar das pessoas que estão, e mesmo das que eu não elegi, porque democracia é isso. Às vezes as pessoas confundem, esse é o meu presidente, esse é o meu prefeito. Não, ele é o prefeito da cidade, ele é o presidente do Brasil. Não é de A ou B, né? Não é porque eu não votei em fulano ou não votei em ciclano que agora tudo bem, então eu não votei nele, ele faz do jeito que quer. Parte, a Carla agora não é mais vereadora do PSD. A Carla é vereadora de São Bento do Sul, né? Representando São Bento do Sul. Agora você já pensou que coisa complicada que vai ser para a cidade se eu pegar, né? Não tenho como fazer, mas eu posso imaginar quem são as pessoas que me elegeram. E eu vou fazer propostas só para essas pessoas? Não. Não posso, né? Eu tenho que pensar na cidade. É minha obrigação, é meu dever. O problema é que, como eu tenho o dever de legislar para todos, o prefeito de gerenciar o município para todos, o eleitor que deixou de votar talvez tenha oportunizado que uma pessoa, às vezes, não tão capacitada tenha entrado. Ele vai dizer, mas fulano de tal eu não concordo. Mas foi, muito provavelmente, né, parte desses 15 mil votos, né, que não foram para ninguém, parte desses 15 mil votos tenha feito, às vezes, a diferença de chegar alguém com mais capacidade, com mais representatividade. Porque quando eu falo em capacidade, às vezes as pessoas dizem, mas é só quem tem capacidade, é quem tem informação. Não. O bom da democracia é que pessoas, independentemente da formação, que representem parte da população, elas podem chegar e podem ser eleitas. Só que as pessoas precisam levar esses seus representantes para a eleição. Então, é muito importante, gente. Olha, eu acho que não há momento mais importante na democracia e um momento maior de igualdade que é o momento do voto. Porque o voto do pobre, do rico, do sujeito que não tem nenhuma formação, ou do sujeito que tem doutorado, mestrado, que é PhD em alguma coisa, eles são exatamente do mesmo valor. Um voto e ponto. Então, é o momento da gente exercer isso. É de uma importância fenomenal. E, infelizmente, esse ano, novamente, nós tivemos muita dificuldade em levar as pessoas para votar. E ainda, muitas das que foram, anularam votar em branco. Só fechando aqui com você, olha só, eu tava, na verdade, foi meio que pesquisa, né? Dia 8 de abril de 2020, agora fez 92 anos, tá? Que a mulher conquistou o voto feminino, tá? Então foi uma luta para a gente conseguir votar. E quem votou, acredita ou não, olha só que maravilha, foi a professora Celina Guimarães Viana, primeira mulher a votar, dia 5 de abril de 1928, em Mossoró. Tá? Então eu fico pensando assim,
quantas pessoas, se você olhar lá atrás, quando você começa a ver as constituições, quanto tempo levou para o cidadão comum, tá? Foram séculos para o cidadão comum chegar até aqui, sabe? De todas as classes sociais, para nós termos o nosso voto ter o mesmo valor, a gente tem que ter o direito a votar. E para mim ficava assim, meio que inconcebível, que você passa de repente quase 5 séculos, na verdade, né? Mas para todo mundo ter direito ao voto, as pessoas abrirem mão dessa conquista tão incrível, tão absurda, tão suada, tão sofrida, né? Quase sangrenta em alguns momentos da história. Sangrenta, sem dúvida, em alguns momentos da história. E as pessoas, assim, sabem que acho que não vou votar. O movimento sufragista, né, que é esse movimento que leva a mulher ao voto, né, é um movimento muito importante no mundo inteiro. E eu fico pensando, né, que quando eu não exerço meu direito de voto, eu desrespeito quem lutou lá atrás por mim. Exato. Porque não é um direito conquistado, assim, de mão beijada, tá aqui, ó, tome, é um direito, não. Não, ele foi tirado a ferro mesmo, teve gente que perdeu a vida, teve gente que, sabe, perdeu o direito de exercer sua profissão, teve gente que teve que entrar com processo judicial para poder votar. E a gente agora, tendo o direito, não exerce esse direito. Eu não consigo entender mesmo isso. Eu também, eu me ressinto profundamente, Aqui, ó, o Rodrigo Carraro está dizendo parabéns, Carla, tenho certeza que seremos bem representados. A Janete da Costa também, parabéns pela iniciativa aqui da gente. Viviane Ribeiro de Chaves, também nos parabenizando. Olha só, obrigado por vocês estarem apoiando a gente aqui. Obrigada, gente. Nós temos alguns minutinhos somente, e eu vou fazer, você não sabe, vou ter que fazer o Chaves, eu andei conversando com o Chaves poucos dias atrás, ele me fez uma surpresa. E eu tenho uma surpresa para você que você não vai acreditar. Você não sabe o que eu tenho aqui. Pode ser que você também tenha, mas está esquecido em algum lugar, e eu tenho aqui. Nem eu posso mostrar agora para ela? Carla, o pessoal já vai ver aqui. Olha lá nós. Lembra dessa foto? Ah, meu Deus. Não é emocionante? Na lentice, né? Isso foi na primeira série. Na primeira série, você era aluna da Dona Letícia também. Olha eu lá, com o cabelo tigela, olha, lá na ponta. Tigela, modelo tigela. Tava em voga naquela época. Tava em voga. Nossa. Vamos ver quem daqui que a gente lembra. A Ângela Maros, a Irene Colos de Cabeça Baixa, que ensaia os grupos folclóricos até hoje. É verdade, é verdade. Eu ia no grupo Sonnenschein, a Irene entrou. Sirlene Neumann. Silene Siqueira não está ali. A Silene Neumann da ponta, a Eliane Zirut. Isso mesmo. Do teu lado, a pequenininha, a minha prima, Sueli Rivel. Essa outra ali era a Laura, que eu não lembro o sobrenome. A outra é Leonilda Libel, morava lá para Carapes Norte. A outra é Isabel Dias. A Isabel Dias. Nossa. Deixa eu ver. E os meninos? Os meninos eu quase não lembro. O da ponta eu sei que é o Raulino Lisboa, que era vizinho da escola. Pedro First. Esse ali é um dos Galiani, mas eu não sei o primeiro nome dele. Samuel Pence. Samuel Pence, é irmão da Léo, né? Sim. É verdade, olha só. Esse aqui é o Osmar, alguma coisa, que eu não me lembro. Osmar, deixa-me ver. Cara, não vou lembrar do sobrenome dele. Streit. Não sei se não é Streit. E esse menino da ponta, eu não me lembro, porque era um menino que não era de Serra Alta. Ele veio de um outro município. E daí a gente não conhecia. Veio. E eu estou te dando a foto de presente. Que linda presente. Se você tiver, talvez está na casa da tua mãe guardada. Não, eu não tenho. Eu tenho essa foto, então eu vou juntar isso. Se você não tiver, eu tenho a do segundo ano. Porque eu não tenho a gente estava no primeiro. No segundo ano, a tua mãe foi nossa professora. Minha mãe foi nossa professora e eu tenho as fotos com a minha mãe daí. Tem, bem legal. Poxa, que bonito. E você sabe que fui mexer nesse meu álbum? Que e legal. Quando vi nós duas ali, eu digo, olha só, o que a vida fez com a gente? A gente iniciou lá no Fundamental 1, juntas. A gente se reencontrou na faculdade. Exato. E eu quero que as pessoas pensem no que eu vou dizer agora. Carla, lá, a gente sentada na frente E eu falei desse tempo, numa fala minha, conversando com o Luzardo. E eu lembro a gente esperando o ônibus da faculdade para ir para o Guimba, você fazendo direito, eu fazendo pedagogia, na frente do Calfer. Isso. E você me disse uma frase que eu já falei, há pouco tempo falei para você. Você disse bem assim para mim, nós duas sentadas esperando o ônibus. Você falou assim, sabe, Liane, eu não espero nada das pessoas, porque eu não me decepciono. E daí o que vem, tudo que vier é bom. Como é que você me fala hoje? Veja bem, nós tínhamos 18, 19, 20 talvez. Eu estou com 53, então são 33, 34 anos atrás você me disse isso. Hoje, o que essas frases significam para você? Naquele momento você me disse, Eliane, eu não espero nada das pessoas para eu não me decepcionar, né? O que você me fala disso hoje?
Estou puxando de 30 e tantos anos atrás. É que pode ser uma frase que às vezes pode parecer que ela seja um pouco negativa, assim, né? No sentido de desconfiança. Mas eu acho que a minha ideia há 30 e poucos anos atrás, porque eu também tenho 53 anos, sim. A minha ideia era justamente desbravar o mundo. Aliás, você fez aniversário dia 13 de novembro. Dia 13, eu fiz 53 anos agora. E a minha ideia era buscar o meu espaço, né? As pessoas às vezes dizem assim, mas é porque, né? Esses dias até eu publiquei um quadrinho que eu achei interessante. Quando alguém falar do seu caminho, né, empreste os sapatos, né? Porque sim, é muito importante. Às vezes a gente vê as pessoas dizem, mas você está bem, né? Você hoje está assim. Mas ninguém sabe como. Vamos colocar a ida para Joinville. Lá naquela época, a gente ia de cobertor, o ônibus não tinha banheiro, o ônibus não tinha ar-condicionado, passava frio nas frestas. No primeiro semestre tinha uma galera que ia em pé. Exatamente, passava frio nas frestas, então a gente levava cobertor para as noites geladas, porque não tinha como se esquentar. O ônibus parava na frente do carro, não deixava ninguém em casa, a gente ia a pé. De lá eu subia o Morro da Condor a pé, ia para casa da minha, né, onde meus pais moram até hoje. Então, assim, a gente é de uma geração, eu pelo menos me considero, que foi correr atrás dos seus espaços. Sim. Que buscou, que foi estudar. Nunca foi fácil, nunca foi, né? Nunca foi sorte. Não, nunca foi sorte, não veio bater na porta da gente, né? E eu tenho uma cena que me emociona muito, que é a cena do meu filho, quando eu fui fazer mestrado em Itajaí, o Pedro tinha 2 anos de idade. E é uma época que criança sente muita... Para a gente ver como a mulher sempre, além de ser profissional, ela ainda carrega um pouco de culpa, né? E eu tinha um sofá em casa, e o meu sofá tinha aquelas almofadas soltas que usavam antigamente. E de repente começou a sumir livro da minha, assim, meus livros, que eu estudava e tudo, que eu tinha que apresentar resenha e não sei o que lá. Aí quando eu fui ver, ele estava colocando embaixo dessas almofadas, ele colocava embaixo e colocava a almofada bem certinha em cima, para demonstrar do jeito dele que eu estava fazendo falta, né? E que o livro era uma concorrência. Então, assim como eu, você, imagino milhares dessas mulheres que estão nos assistindo, a gente foi atrás do espaço da gente. Então, eu acho que a ideia era, não espera que ninguém te traga, porque talvez não traga, e daí se não trouxer você não se decepciona, e vai atrás do teu espaço. E eu acho que a gente fez isso, eu fico muito orgulhosa. Acho que a gente tem uma caminhada bem bacana. Estou bem orgulhosa de estar aqui. Hoje é uma sementinha que a gente está plantando, né? Eu com a Carla estamos juntos aqui, graças ao Dinei, foi o Dinei que chamou a gente aqui. Agradecer quem nos assistiu, né? Estamos terminando o nosso tempo aqui. As pessoas que estão nos prestigiando, mandando parabéns pela iniciativa. E tudo, na verdade, é um começo, talvez, de uma longa caminhada. É uma experiência nova. O Dinei, estou olhando aqui para ele, agradecendo muito, porque a gente conversou uma semana atrás e a gente pensou em fazer isso ano que vem, 2021, e aí ele me ligou semana passada, do nada, vamos fazer segunda-feira, Eliane, vamos lá? E eu não sei se foi corajosamente, se foi de uma maneira impetuosa, e também muito feliz, na verdade, quando ele disse, não, Eliane, segunda-feira já, e vai ser a Carla, vamos lá com a Carla? Eu digo, vamos, porque daí eu me senti muito em casa, Carla, então quero dizer para você que essa aqui é minha primeira experiência, fazendo isso aqui que estou fazendo hoje. Eu tive que primeiro experienciar o lado de lá, e dizer assim que quando ele disse, não, mas vamos a Carla, né? A Carla, eu digo, opa, com a Carla eu estou em casa. Porque a Carla, a gente está junto desde criança, a gente teve momentos que cada um foi seguindo um caminho, depois o universo nos juntava, eu lembro da gincana, da equipe Revolução, da faculdade, e de repente a gente se encontrou na política de uma maneira tão feliz. Né? Feliz. Então eu quero dizer para você que hoje novamente você está sendo um marco na minha vida, novamente está sendo essa pessoa importante, especial, como tantas outras, mas hoje nesse momento é você. Grata, Carla. Você quer dizer alguma coisa para a gente finalizar? Eu quero deixar a palavra com você, porque você é a nossa convidada. Então, vamos lá. Primeiro, sucesso mais sucesso. Eu acho que já é um sucesso, né? A Eliane estava um pouquinho preocupada quando a gente chegou, né? Porque a primeira vez a gente sempre fica, né, angustiada, como vai ser, se eu vou dar conta, mas para mim foi ótimo, né? Dizer que eu te admiro muito como mulher, né? E fico muito feliz que o Dinei tenha oportunizado que uma mulher venha aqui, né, conversar com outras mulheres, com outros homens. Eu não sei como é que vai ser o formato do programa de vocês, mas dizer assim que é muito importante ter o protagonismo feminino também aqui.
Então eu te parabenizo, desejo toda a sorte do mundo. Ao pessoal que nos acompanhou, eu sempre agradeço de coração, porque é muito bom a gente ter um retorno de gente dando um oi, dizendo que está ali, né? Eu sei que depois, às vezes, tem muito mais visualizações posteriormente. Sim. Mas para quem está com o olhinho ali, eu já fiz muita live, quem está com o olhinho ali, é bom saber que tem gente falando com a gente. Dá uma alegria no coração, dá uma né? alegria, a gente fica feliz. Então, a todos vocês, eu desejo, né, uma boa noite para as famílias de vocês, e eu fico completamente à disposição de todas as pessoas de São Bento, né? Se votou em mim ou não votou em mim, não importa mais, né? Agora a gente está por São Bento, ok? Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Dinei. Beijo.